é facilitar para a população, é o poder público estar mais próximo das pessoas, da população, para que não tenham que se deslocar. Por exemplo, uma pessoa que reside no Tatuquara, no Boqueirão, Boa Vista, SIC, Bairro Novo, Pinheirinho, tenha que se deslocar até a área central para conseguir realizar um cadastro junto à Coab, para conseguir um atendimento no núcleo de educação, visando aí uma matrícula de seu filho, até mesmo serviços de ordem estadual, como Sanepar, Copel, Núcleo de Finanças do município, enfim, em cada Rua da Cidadania a gente tem esses serviços à disposição da população, aqueles serviços que a população realmente precisa. E além desses ali, por exemplo, na Rui Barbosa, além desses núcleos de educação, Coab, finanças, núcleo da FAS, inclusive com a parte de disponibilidade e oferecimento de vagas de trabalho e renda, para que a população proceda essa consulta, a gente tem equipamentos para a população, como o restaurante popular, que é uma refeição maravilhosa servida na Praça Rui Barbosa. Tem mais, além da Rui Barbosa, tem outros pontos também da cidade, a R$3 o custo para o cidadão, né, o custo final. A outra parte, a contrapartida é por parte do município. Temos o Sacolão da Família, que é um serviço universal, com o hortifruti. Recentemente tivemos aí a ampliação deste equipamento, o Sacolão, e o Armazém da Família. Então são equipamentos para que a população tenha acesso. E o trabalho da regional, além do trabalho de zeladoria urbana, que é um trabalho preventivo de cuidar, por exemplo, na matriz, a regional ela é composta por 18 bairros, incluindo o centro, Alexandre. Então é como se fosse do tamanho do município de Guarapuava, com o público flutuante de uma capital de estado, né, Curitiba, com 1 milhão dia perpassando pelo centro da cidade. Então, a gente realiza esse trabalho de zeladoria urbana, cuidar, questão de iluminação pública, questão de poda de árvores, questão da via pública, do cuidado, das calçadas das nossas praças, dos nossos parques, este bem zelar a cidade, cuidar da nossa gente, porque uma cidade bem cuidada é qualidade de vida para as pessoas. E além desse trabalho preventivo, também escutar e receber as demandas formalizadas pela população, seja via espaço cidadão, que todas as regionais têm esse espaço, para que a pessoa se dirija lá e pleiteie, aquela que não tem às vezes acesso à internet, não consegue fazê-lo pelo canal 156, para que possa relatar e passar para a prefeitura a sua demanda. E também temos aí o Fala Curitiba, esse trabalho que a gente faz, essa gestão participativa com a população, ouvindo as principais demandas da população. Esse programa que foi premiado internacionalmente é motivo de orgulho para todos nós curitibanos. Rafaela, é muito bacana toda essa explanação, né, que você fez, é muito informativo para quem está nos ouvindo. E você ficou quanto tempo na matriz? Eu assumi dia 1º de janeiro de 2021 e solicitei, né, a minha exoneração em maio deste ano. Então foram aí 3 anos e 5 meses. Lembrando a todos, por que ela pediu exoneração? Alguém vai perguntar se não, ela cansou do serviço. Não, ela não cansou do serviço público. Todo pré-candidato que quer se lançar candidato, ele precisa, se ele for servidor público, ele precisa pedir a sua exoneração. Seja no governo do estado, seja no governo municipal, ele tem que pedir realmente. Por isso que você vê muitos secretários que pediram já se afastar de suas pastas para que possam deixar o seu nome à disposição. Mas antes de falarmos sobre as eleições municipais, eu quero lhe fazer algumas perguntas. Nós, lógico, vimos que você faz parte do grupo da atual administração, que é do prefeito Rafael Greca e do vice Eduardo Pimentel. Mas temos que fazer a pergunta. Rafaela, você falou do restaurante dos R$3. Você já comeu nesse restaurante?
Muitas vezes a sede da Regional Matriz fica na Praça Rui Barbosa. O Padre José Aparecido, inclusive a administração, toda a parte de segurança alimentar, nutricional. Então, por diversas vezes, frequentei esse restaurante. A comida é maravilhosa, comida caseira, feita com qualidade e com toda a segurança alimentar e nutricional que o brasileiro precisa. Um feijão bem feito, uma verdura sempre à mesa, e é maravilhoso. E quem não conhece, nunca frequentou, fica a dica, frequente, que você vai gostar, é muito gostoso. Não criticando o governo municipal de Rafael Greca e nem do seu vice Eduardo Pimentel, que também é pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, eu quero lhe fazer algumas perguntas em relação à cidade, né? Lógico que, como todas as cidades, as grandes metrópoles, capitais, nós sabemos que existem pontos que ainda faltam ser colocado em dia, em ordem, né? Mas qual que é a maior deficiência hoje que você acha que Curitiba está passando? Alexandre, Curitiba, nossa capital de estado, orgulho de todos nós. Eu acredito que não seja só Curitiba, mas os grandes centros urbanos, o lidar com o ser humano, esse reerguer o ser humano, o cuidar do ser humano. Hoje a gente vê uma grande parcela da população que sofre de doenças, problemas de ordem mental, que é uma questão de saúde pública, né? Neste mês de junho é o mês, e ontem eu estive no seminário no núcleo de políticas sobre drogas da Secretaria de Estado de Segurança Pública, sobre a questão de drogas lícitas e ilícitas, tá? E quando a gente fala em drogas lícitas, tem-se aí o consumo excessivo de álcool, a questão de medicamentos sem um acompanhamento devido, ansiolíticos, remédios para emagrecer, enfim, uma série de medicamentos que as pessoas acabam consultando um médico, recebendo uma orientação e depois não há uma continuidade. Quando há esta consulta prévia, muitas vezes também não há esta consulta, e as drogas ilícitas. Então, o cuidar do ser humano, eu sempre costumo dizer que você tendo ali um orçamento, você executar uma pavimentação, você construir um equipamento, isso é muito fácil, basta planejamento e orçamento para tanto. Agora, você cuidar do mais importante que existe, que é o ser humano, é a vida. E a vida com qualidade, a vida com dignidade, você reerguer as pessoas. E pós-pandemia, Alexandre, a gente não pode deixar aqui de citar que houve um aumento expressivo de doenças emocionais, muita depressão, síndrome do pânico, ansiedade, angústia, né? Então, isso tudo acaba afetando a vida do ser humano, e muitos recorrem para o uso de entorpecentes, de uso de bebida alcoólica, a questão do desemprego, o cenário econômico também, por conta da pandemia, é aquele pai de família, mãe de família com vergonha de não conseguir honrar os boletos que estão acima da mesa, porque a conta chega, você sabe, Alexandre, e aquilo pode gerar diversas situações. Eu falo que as políticas públicas, elas são intersetoriais, né? Não que uma coisa justifique a outra, mas o desemprego, ele pode às vezes sair de casa e ir para a rua por vergonha do núcleo familiar, ou pode gerar uma agressividade, uma violação de direitos das mulheres, da criança, do núcleo familiar, violência doméstica. Então são várias situações que podem ser afetadas, ocasionadas por uma questão aí social, né? E a gente tem que trabalhar todas essas políticas públicas para que tenhamos uma sociedade harmônica, uma sociedade equilibrada, e para que essas pessoas, primeiro, para que não haja mais pessoas recaindo, tendo problemas de ordem de uso de entorpecentes, né, de drogas, de bebida alcoólica, e aquelas que já estão, para que nós possamos reerguê-las, gerar condições para que tenham vidas melhores, oportunidade de emprego, curso profissionalizante, a questão da autonomia financeira. Então, esse trabalho com o ser humano, e isso as igrejas nos dão um apoio, um suporte muito bom, as comunidades terapêuticas, todo um trabalho de políticas públicas que nós devemos
realizar com primor, com zelo, porque trata-se de vidas humanas. Parabéns. Muito obrigada. Não, olha, quando a gente entrevista alguém que é muito bom na oratória, a gente não precisa nem ficar fazendo pergunta, é só deixar a pessoa falar. Rafaela, se você hoje fosse vereadora de Curitiba, olha só, o papel do vereador é criar leis, projetos, legislar, né? É o papel do vereador. Cobrar o prefeito e fazer com que Curitiba tenha cada vez mais uma qualidade de vida, seja na segurança, seja na educação. E agora minha pergunta para você é o seguinte: se você fosse vereadora hoje, o que você cobraria do prefeito? Alexandre, eu daria aí as questões, a continuidade primeiro, a cobrança para que haja continuidade desse trabalho tão bonito, tão bem feito, com amor, com zelo e com responsabilidade que vem sendo trabalhado. Eu costumo dizer, um grande exemplo que me marca demais é a questão do passeio público. O passeio público é o parque mais antigo da nossa cidade, no coração de Curitiba. Ele estava sem um zelo devido, sem um cuidado devido, estava ali sendo mal utilizado. Então hoje, quem frequenta o passeio público são as pessoas de bem, são as famílias, é um lugar seguro, um lugar bonito, um lugar onde eu com a minha família frequento, com o meu marido Frederico, com a minha filha Valentina, a levo para ver as aves, que ela é encantada por aves. E fica sempre maravilhada com a beleza que tem aquele lugar. E hoje o espaço público ele é bem cuidado. Então, o rosto da cidade, que foi todo esse cuidado, tanto de acessibilidade, de segurança, os espaços públicos bem cuidados. Eu com certeza iria cobrar, como você me perguntou, o que você cobraria? A continuidade desse zelo, desse amor pela cidade, este bem cuidar da nossa Curitiba. Curitiba que hoje, Alexandre, é referência do Natal. Então, hoje é o maior, mais bonito e gratuito, vamos salientar, gratuito Natal do Brasil, uma programação juntamente com o apoio da iniciativa privada, diversos parceiros que aqui a gente tem que sempre agradecer por acreditar neste espetáculo, nesta magia do nascimento do menino Jesus e o que realmente significa para as famílias cristãs o Natal. Então, uma programação para dar alegria, dar momentos melhores para as famílias curitibanas que possam frequentar a Rua 15 com a programação lá constante, o passeio público, o Jardim Botânico, o Parque Náutico no Boqueirão, o Parque Tanguá, Parque Tingui, enfim, é uma programação riquíssima e este cuidar da cidade. Então, para que haja a continuidade deste zelo, deste cuidado, desta implementação de fato de políticas públicas que muda a vida das pessoas, que este é o nosso dever. Como o prefeito sempre costuma falar, e vou parafrasear, né? O dia em que nós fazemos o bem, nós existimos. Os dias que nós não fazemos o bem, nós duramos. E nós estamos aqui para existir, para fazer o bem, para dar o nosso melhor. Amor em servir. Tá certo. Agora eu quero puxar um ponto, porque nós fizemos aqui uma enquete no começo do ano, quando nós abrimos essa oportunidade para que todos os pré-candidatos viessem até a rádio e falassem um pouco da sua história e também um pouco dos seus projetos. Mas nós temos também uma enquete que foi feita no começo do ano, que nós escolhemos as 5 principais perguntas mais feitas pelos nossos ouvintes através das redes sociais, o que eles perguntariam para os pré-candidatos de Curitiba. E a primeira pergunta, e que todo mundo em Curitiba está se fazendo, são as questões dos radares, né? É que numa quadra é uma velocidade, na outra quadra é outra velocidade. Como vereadora, você ajudaria a fazer? O radar ele é necessário, ninguém contesta o radar na cidade.
Isso já é uma coisa maravilhosa, porque se houvesse contestação, aí seria um assunto que seria mais polêmico. A polêmica é que numa quadra é 40 por hora, na outra quadra é 50 por hora, na outra quadra é 40, e nós usamos de referência a Mariano Torres, que o primeiro radar é de 50, o segundo é de 40, o terceiro é de 50 e o outro é de 40. Você apoiaria manter uma velocidade única ou você é a favor dessa oscilação de velocidade? O trabalho dos radares, né, eu falo que na verdade, não só radares, mas todas as medidas de trânsito, a legislação de trânsito, que é uma legislação federal, né, a questão de colocação de travessia elevadas, radares, enfim, todo esse estudo, ele é realizado por um corpo técnico que tem ciência. Claro que a população tem razão quando há uma constância, né, não há essa alteração, logicamente que facilita para todos. Então é algo que eu acredito que é plausível de ser levado para esses técnicos, para que haja realmente esse estudo, para que haja, né, essa manutenção aí, não seja algo que oscile, porque realmente fica bastante confuso, mas como eu bem disse, tudo é estudado tecnicamente, são técnicos. Quando as pessoas, inclusive, Alexandre, quando eu estava na Regional Matriz, me procuravam para trazer demandas atinentes ao trânsito, eu sempre passava essa orientação, né? A gente vai passar para os técnicos, um corpo extremamente qualificado e preparado, formado por engenheiros, enfim, pessoas que têm aí uma vida dedicada para essa demanda do trânsito, para que haja realmente essa análise, esse estudo, para que possa ficar de uma forma melhor para a população. Tudo é passível, a cidade é viva, então por isso que a gente muda constantemente para melhorar. Então o que não foi feito de um modo melhor no passado, a gente tem que alterar, e por isso que existe a legislação, porque a situação ela é dinâmica, passível de alteração, sempre visando o melhor. Então estudos são feitos diariamente, e isso não só na área de trânsito, em todas as áreas. O que foi bem introduzido, o que é passível de uma melhoria. Esse estudo ele é importante, e o principal aí é bem atender as demandas da população, para que traga, em especial, Alexandre, nosso maio amarelo, é a segurança e a paz no trânsito, a empatia em relação ao próximo, o cuidado. O número de mortes no trânsito é extremamente alto. Então, assim, esse bem cuidar, e eu tenho certeza que tudo que foi feito pela administração é visando o melhor para a nossa gente, visando a tão necessária segurança e paz no trânsito. Segunda pergunta. Parabéns pela resposta, uma resposta muito, muito boa. Eu acho que os nossos ouvintes, o povo de Curitiba, consegue com certeza entender um pouco mais porque a necessidade dos radares, né, que às vezes pegam e falam assim, não, porque o vereador. Que as pessoas têm que entender que não é um vereador que resolve o problema, não é um deputado que resolve o problema, não são... existe toda um trâmite, existe apresentação do projeto, existe dentro da Câmara de Vereadores a votação desse projeto, existe ele ser aprovado, esse projeto, até ele ser sancionado pelo prefeito. Mas muitas vezes, até ele ser sancionado pelo prefeito, ele tem que ir para a secretaria do assunto desse projeto. Se for, vamos supor, trânsito, vai para a Secretaria de Trânsito. Se for sobre o desenvolvimento, administração, vai para a secretaria específica, e depois ele vai ser sancionado pelo prefeito. Então, muitas pessoas pensam que é só o vereador chegar lá, eu tenho aqui um projeto, esse projeto vai ser discutido, em discussão, em aprovação, aprovado e já virou lei. Não é bem assim que funciona. Rafaela, outra pergunta, que é uma pergunta que gera muita polêmica, mas eu faço para todos que vêm aqui. E vou fazer para você, porque, para mim, é um dos principais problemas da cidade. Não é o problema do prefeito, não é o problema do vereador, é um problema que tem que se encontrar uma solução. Hoje nós temos em Curitiba
proporcionalmente, é uma das maiores frotas de carro do Brasil. E hoje, o que nos assusta foi uma matéria que saiu a semana passada, falando que muitas pessoas do Rio Grande do Sul, que estão pensando, depois dessa tragédia, infelizmente uma tragédia que devastou o estado no mês de maio, pessoas que estão pensando em sair do estado. E nós sabemos que os destinos mais próximos é Santa Catarina e o estado do Paraná. E isso pode acontecer uma superpopulação para Curitiba, para Florianópolis, mas o nosso problema é Curitiba. E nós estamos pensando no trânsito. Curitiba não é uma São Paulo, que ela é gigante, então é um trânsito gigante, mas é um trânsito distribuído. Curitiba é uma cidade que ela é pequenina e com uma população de automóveis, a gente chama de população de automóveis, é um número de carros absurdos. Existe no teu pensamento, nesse teu trabalho que você pretende realizar, se eleita vereadora de Curitiba, algum projeto para melhorar o trânsito de Curitiba? Excelente pergunta, Alexandre. Realmente é algo que a gente tem que pensar, refletir. Isso Curitiba já vem realizando, inclusive a gente, como eu acabei de falar, a cidade é viva, é dinâmica, e a gente, de acordo com os números, com os cenários que vão se apresentando, como você bem aqui narrou, da questão de haver uma migração da população do Rio Grande do Sul para a nossa capital. Então é muito dinâmico e por isso a gente tem que sempre pensar à frente, com planejamento, respeitando a questão da sustentabilidade e criando medidas, inclusive alternativas, que não só o carro, Alexandre. Hoje Curitiba, com ciclovias, com todo esse desenvolvimento da cidade, questão de realmente fomentar algo mais saudável, inclusive, que é o uso de bicicletas, então o uso de transporte alternativo, a questão de ônibus, né? Ontem fizemos ainda a entrega, a gestão, através do prefeito Rafael Greca e do vice prefeito Eduardo Pimentel, entregou os ônibus elétricos, a questão da eletromobilidade, a questão de uma cidade com energia limpa, evitando emissão de carbono, a questão do efeito estufa. Então, inclusive com o Rio Grande do Sul fazendo aí mais um paralelo do que lá aconteceu. Então a cidade, ela tem que ser inteligente. Não é à toa que recebemos, ano passado, fomos agraciados com o prêmio de cidade mais inteligente do mundo, Smart City. Lá em Barcelona, houve a concessão deste prêmio para a cidade de Curitiba. Por quê? Porque estamos sempre à frente, pensando com inteligência, com respeito à população, para tratar das políticas públicas. Então, a questão do uso do veículo, isso também existe um planejamento na nossa malha viária, um trabalho realizado pelo IPUC, como é que são as vias públicas, o que precisa a abertura de ruas para que haja fluidez do trânsito, todo este planejamento. A cidade é referência, a cidade é inteligente porque ela foi construída de um modo planejado. E isso sempre haverá esta boa continuidade que a gente espera que tenhamos sempre no futuro, com bons gestores, gestores responsáveis, gestores que pensam na vida das pessoas. Então, o uso de transportes alternativos, o transporte coletivo, porque se mais pessoas aderirem ao transporte coletivo, por conseguinte, não haverão tantas pessoas utilizando de modo individual o seu veículo. A questão do uso de bicicletas, a questão de um bom planejamento da cidade e todo esse olhar para que tenhamos melhorias nesse sentido. Parabéns pela resposta. Mais uma pergunta, Rafaela. Lembrando que nós estamos aqui entrevistando a Rafaela Lupion, pré-candidata a vereadora de Curitiba. Ela que tem uma experiência maravilhosa. Daqui a pouco ela vai nos falar na reta final do programa o que o povo ia procurar mais lá na Matriz, na sede Matriz, lá na Praça Rui Barbosa, quais são as maiores necessidades do povo. Mas que deve ser que nem na Câmara Municipal, né? Deve ser de cadeira de roda, óculos, até deve ser, a gente brinca, até cadeira de praia, né? Mas enfim, a pergunta seguinte a questão da FAS.
Muita gente pergunta da FAS, que a FAS ela está abandonada. Eu quero saber, no seu ponto de vista, você enxerga a FAS abandonada ou não? De forma alguma, ela não está abandonada. A FAS é a nossa Fundação de Ação Social, criada pela Dona Margarita Sansoni, nossa primeira-dama, olhando à frente, enquanto cidades não tinham essa visão, esse olhar humano de reerguer as pessoas. Curitiba estava já à frente de seu tempo e criou a Fundação de Ação Social. Eu costumo dizer que os profissionais da Fundação de Ação Social são anjos de colete azul, porque não se cansam de realizar com amor ao próximo toda a acolhida, todo o oferecimento de um atendimento qualificado. E é um trabalho, Alexandre, que você sabe por conta, inclusive, né, da legislação vigente, ele é um trabalho de convencimento, né? É um trabalho que você... resgate, né? Exatamente, você se debruça, né? Você conversa olho no olho com aquela pessoa, com uma pessoa vulnerável, com a pessoa que encontra-se naquela situação, precisando realmente de uma ajuda, e você vai convencê-lo a adentrar aos equipamentos da FAS, ter ali condições de uma cama digna, de um travesseiro limpo, de uma comida quente, de um olhar humano, e todo esse trabalho de resgate. E eu falo que essa pessoa consiga também ingressar no mercado de trabalho, porque o trabalho que traz a real dignidade à vida do ser humano, aquela rotina que você tem um propósito, né? Você tem tua família, você vai acordar, você vai tomar o teu banho, vai tomar um café da manhã, vai sair para trabalhar. Então, ter essa vida com dignidade, com condições, isso é fundamental. E a FAS faz esse trabalho com primor, de modo incansável, presente na nossa cidade, olhando com muita sensibilidade ao próximo. A FAS até, Alexandre, eu faço um trabalho voluntário, que é o CONSEG da área central, e participei enquanto estava, inclusive, à frente da Regional Matriz, nos bairros em que tem CONSEGs constituídos, que é o Conselho Comunitário de Segurança. Então, a exemplo, tem no Jardim Botânico, no bairro das Mercês, Bigorrilho, Jardim Social, Batel, vários bairros aí que tem CONSEGs. A FAS sempre se fez presente nas reuniões em que as pautas eram apresentadas, que a população gostaria de ouvir a Fundação de Ação Social, do que é feito, como é feito, qual é o trabalho da FAS. Então a população ela precisa também conhecer de modo a miúde esse trabalho realizado, quais são os equipamentos, essa política intersetorial. Essa semana estivemos na Brigadeiro Franco, na rua Brigadeiro Franco, entregando, o prefeito Rafael Greca entregou para a cidade de Curitiba e para a nossa população, para a nossa gente, o hotel social. Então esse acolhimento aos mais vulneráveis, aquela pessoa que está em condições, em situação de uso de drogas, de álcool e que precisa ser reerguida. Então esse trabalho realizado, inclusive o Mesa Solidária, com a importante participação de voluntários da sociedade civil, a entrega deste alimento de modo gratuito, Alexandre, é tudo intersetorial. Por quê? Porque o Mesa Solidária, ele é atinente, está dentro da política pública da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, a SMSAN. Mas dentro do Mesa Solidária, você tem essa política pública de intersetorialidade com a saúde. Então tem um profissional da Secretaria Municipal de Saúde, você tem educadores, profissionais, enfim, um corpo técnico presente da FAS também. Por quê? Porque quando a pessoa ela está na praça, ela vai se alimentar, ela vai ser abordada, às vezes ela não quer dialogar. Ela está ali naquele momento em que ela quer, né, enfim, se alimentar e não vai ter a oportunidade deste importante diálogo para a gente entender o ser humano, entender o que ele precisa para ser reerguido.
né? Precisa de um tratamento, precisa de um emprego, enfim, né? Seja qual for a sua demanda. E neste equipamento, cada ser humano no seu momento, seja no primeiro dia, no enésimo dia, no 20º dia, ele vai se abrir. Ele vai criar um vínculo, um contato e vai se sentir mais à vontade para passar a sua situação.